Bom dia, pessoal. Prazer tê-los vocês aqui. Nós estamos começando mais um webinar na Proftechnic MGS. O nosso webinar hoje a gente vai tratar sobre a parte prática da técnica de MCA. Esse ano a gente já fez 2 webinars que a gente apresentou a técnica, né, com mais detalhes. A gente vem fazendo com uma certa recorrência, porque é uma técnica que poucas pessoas ainda conhecem. É uma técnica que traz bastante benefício na parte de diagnóstico de falhas em motores elétricos. E dessa vez eu estou fazendo um pouco diferente, porque eu estou trazendo a parte prática. No último que a gente fez de conceito, o pessoal pediu muito isso, né? A vivência em área, como que acontece, né? As medições, o que a gente consegue pegar de fato de resultados, ou seja, exemplos práticos, né? A gente já fez um webinar exclusivo de grandes paradas, onde o Matheus apresentou uma rotina de trabalho, onde a gente fez medições de, se não me engano, foram 250 motores, né? Então mostrando os relatórios, como foram feitas as rotinas de medição. E hoje eu vou citar alguns casos específicos, tá? Como eu percebi que na lista de participantes existem algumas pessoas que nunca nos assistiram, pelo menos falando sobre essa técnica, então eu vou passar de uma forma bem sucinta pela técnica, vou explicar para vocês, né, o que é a técnica de MCA e os parâmetros que são medidos, o que a gente consegue diagnosticar com esse tipo de tecnologia. E depois eu vou entrar nos testes práticos. Eu vou ser bem objetivo, porque como eu disse, a gente tem 1 hora só de apresentação, então por isso a gente tem que ser, né, objetivo no que a gente está trazendo e propondo para vocês. Tá? Nós somos uma empresa de manutenção preditiva, tá? Nós iniciamos nosso trabalho como prestador de serviço apenas, mas hoje a gente é uma empresa que, além de prestar serviço, consultoria, a gente também vende as soluções que a gente está apresentando, todas as soluções de preditiva voltadas à parte mecânica e elétrica. Tá? Então a gente tem aí desde coletores offline e online de análise de vibração, nós temos equipamentos para inspeção de ultrassom, nós temos câmeras termográficas, nós temos equipamentos para ensaios elétricos em motores. Nós temos toda a gama de linha de alinhadores, né, da Proftechnic, que são alinhadores a laser para aplicação de pequenos conjuntos de máquinas até alinhamentos bem específicos, né, para perpendicularidade e planicidade de máquinas. Nós temos uma técnica patenteada que é o Paraline para alinhamento de rolos de máquina de papel, né, indústria papeleira, também algumas aplicações em paralelismo de rolos para siderurgia. Né? Então, esse é o perfil da nossa empresa. Nós somos uma empresa com capital alemão, né? A Proftechnic é uma empresa alemã. A gente fez uma joint venture com eles em 2016. E de lá para cá a gente trabalha como subsidiária no Brasil, atendendo as demandas não só de aplicação de serviços, mas também a venda de produtos, capacitação da equipe, né, que adquire a solução. Nós temos um laboratório de calibração e reparo aqui também na nossa sede em Minas Gerais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais das outras soluções que a gente possui, acesse o nosso site. No canal do YouTube também vocês vão poder ver algumas apresentações sobre outras tecnologias. Beleza? Então, vamos lá. Vamos à nossa apresentação. Bom, a tecnologia que eu vou apresentar para vocês hoje é uma tecnologia de fabricação americana. A empresa que produz essa tecnologia é a Altest Pro, né? É uma empresa americana que está no mercado desde 1985 e nós distribuímos ela no Brasil desde 2013. Nós somos distribuidores exclusivos dessa tecnologia no Brasil, né? Então, caso vocês venham a cotar ou querer um suporte, né? Buscar um contato sobre essa solução, nós somos as pessoas que vão atender vocês. Existem algumas revendas que compram os produtos para revender no mercado, mas quem traz o produto para o Brasil é a Proftechnic MGS, tá? Bom, a Altest é uma empresa que desenvolveu algumas soluções específicas para diagnóstico de falhas em circuitos elétricos. A gente cita muito motores porque, de fato, né, é o coração de toda a indústria, é onde a gente tem o maior número de equipamentos. Então, a gente fala muito em motores elétricos nas nossas apresentações, nos nossos conceitos, mas entendam que a tecnologia da Altest ela pode ser aplicada a qualquer tipo de circuito que tenha conjuntos de bobinas, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. E por que nós trouxemos essa tecnologia para cá? Por que nos chamou a atenção da tecnologia da Altest, onde a gente encontrou, né, os benefícios de se utilizar essa tecnologia?
A gente encontrou nela um método, né, revolucionário que traz um diagnóstico bem rápido, né, e que não exige que as pessoas que estejam utilizando a ferramenta sejam especialistas. Isso traz um diferencial muito grande. Além desses detalhes, eu cito todos esses que são facilidade de operação, né, da tecnologia, a portabilidade, que são instrumentos que cabem na palma da mão, então você vai com o instrumento numa bolsa, numa bornal para a área, ou até na mão mesmo, pendurado com uma alça tiracolo, para fazer as medições. Você não tem que carregar uma maleta com computador, né, que dificulta muito, de fato, a locomoção em área, acesso a espaços que têm uma dificuldade de locomoção, né, ou então trabalhos em altura. Então, esse é um diferencial para a gente também, que é muito importante. A gente trouxe justamente porque éramos e continuamos sendo uma empresa de prestação de serviço, e a gente sabe da rotina da nossa equipe diária, então a gente precisava trazer algo que fosse de fácil acesso, fácil utilização, né? E justamente veio a calhar porque a gente encontrou na Altest essas vantagens, tá? Além disso, tem alguns outros detalhes técnicos, né, que a tecnologia traz de potencial, que é justamente a parte de apresentação de mudanças ao longo do tempo. A gente consegue fazer esse acompanhamento por tendência nos softwares, mas também é possível você fazer um método de comparação no próprio instrumento durante as medições. Isso é um diferencial porque você ganha tempo na área, né? Encontrou uma falha ou uma suspeita de falha, você consegue comparar as condições desse mesmo equipamento quando foi medido alguns meses atrás, ou um ano, ou uma referência de quando ele era novo. Fica a critério de quem está fazendo a configuração do aparelho. E além disso, um diferencial técnico também que traz bastante benefício é você conseguir identificar as falhas separando os componentes do circuito que você está medindo, né? Então você consegue interpretar, com base nos dados obtidos, qual é o componente que está apresentando esse tipo de falha, tá? Então essas são as principais vantagens que a gente encontrou na tecnologia. Dentro dessa apresentação, a gente vai falar muito da parte prática e os diagnósticos que a gente encontrou, né, nos cases que serão apresentados. Então, com base nisso, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de falhas, né, e um pouco do cenário, né, que a gente vivencia na área aplicando a técnica de MCA. Bom, então, esse gráfico aqui, que é fornecido pelo Instituto Mobius, é um instituto que a gente utiliza para certificação da nossa equipe aqui. A gente até, inclusive, ministra os cursos para poder tirar essa certificação, né? A gente tem um calendário anual desse curso aqui na nossa sede. Ele traz para a gente números que vocês podem encontrar, inclusive, consultando outras fontes. São números muito próximos, né? Onde indicam para a gente que 41% das falhas encontradas em motores elétricos, elas estão relacionadas a problemas em rolamentos. Isso, claro, é um número genérico. A gente sabe que dentro disso tem várias outras características de falhas. Enrolamentos podem ser problemas de lubrificação, armazenagem, colocação incorreta, procedimentos de instalação de rolamento e remoção, né? A gente sabe que tem uma série de detalhes, mas aqui é uma forma bem genérica para a gente ser objetivo. Nós temos também nesse gráfico uma indicação de 12% das falhas referente a problemas de desalinhamento e desbalanceamento, né? 10% aí estão relacionados a problemas de rotor, aí a gente pode levar em consideração rotor de galo de esquilo, rotores bobinados, e 37% relacionadas a estator, né, a partir de conjunto de bobinas aí do estator, né? Então, se a gente for pegar esses percentuais e separar entre falhas mecânicas e falhas elétricas, a gente consegue observar que quase que 50%, né, das falhas estão relacionadas a problemas elétricos e 50% mecânicos. Mais precisamente, aí a gente tem aí do lado direito falando 47% das falhas estão relacionadas a problemas elétricos. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é da importância de se ter um acompanhamento das condições elétricas, né, dos motores, da indústria, da planta de vocês, né, do dia a dia de vocês aí, dos ativos. Então, é importantíssimo a gente ter, de fato, ferramentas que nos auxiliem a identificar justamente esse percentual elevado de falhas que podem estar acontecendo. Não adianta você ter simplesmente uma análise de vibração bem implantada, uma técnica de análise de óleo, né, um acompanhamento dos componentes mecânicos e esquecer da parte elétrica. E falando sobre isso, né, com base na vivência que a gente tem
desde quando a gente iniciou o trabalho com o Alteste e até mesmo com a experiência compartilhada por eles, a maioria das indústrias, né, a maioria dos clientes, eles usam ferramentas para inspeções elétricas, mas 96% dos clientes que a gente visita, que a gente trabalha, esse é um número que a gente levantou com base em estatísticas de visitas, 96, 97% delas trabalham com apenas megômetro, né? Um instrumento que te traz a informação da resistência de isolação, né, do circuito. É uma ferramenta que traz informação de fato que deve ser levada em consideração, mas existem outras falhas, além da baixa isolação, que a gente precisa acompanhar. Fato é que a gente consegue identificar isso nesse gráfico. Olha só, 17% das falhas, daquele total de 47 que a gente citou, estão relacionadas a problemas de isolamento, né? 60% já estão relacionados à questão de espiras, falhas em espiras. Aí quais seriam esses tipos de falhas entre espiras? Claro, uma degradação do material isolante pode provocar um curto entre espiras, mas não só o problema do isolamento, da degradação do material isolante, né? Um sobreaquecimento pode provocar esse mesmo comportamento, onde você vai ter um ressecamento do material, provocando pequenos curtos entre espiras, numa fase prematura, onde você precisa identificar isso para evitar uma queima inesperada, acompanhar a evolução dessa falha e saber planejar bem quando fazer a remoção desse motor ou a intervenção, né? Então, a maioria das falhas que acontecem, né, na fase inicial, onde você consegue acompanhar, elas estão relacionadas ao problema entre espiras, que é o componente mais frágil, né? O componente mais influenciado por agentes externos, que pode provocar a queima de um motor. Então, a gente precisa estar atento a esse detalhe. E 23% estão relacionados a problemas de bobinas, que pode ser também uma evolução das falhas entre espiras, uma degradação do material isolante, mas também leva em consideração um conjunto de bobinas, no caso de uma conexão, um fechamento, uma solda, tudo isso é importante a gente analisar também, tá? E quais seriam os agentes causadores dessas falhas? A gente precisa entender também isso. Não só saber diagnosticar e criar uma recomendação de reparo, mas também agir na causa raiz, né? Então, a causa raiz a gente divide aí em 4 grupos. Aqui não estão ordenados por ocorrência e nem por importância, tá? Mas sim o que a gente vivencia com maior ocorrência, a gente colocou aqui nessa ordem. Não é de fato uma regra, tá? Mas o que hoje a gente presencia muito em área como agentes causadores de falha, problemas relacionados à qualidade de energia, onde a gente tem aí presença de harmônicos, a gente tem desbalanceamento de tensão e corrente, transientes, né? Ou os second swells, que são os afundamentos e elevações das senoides de tensão e corrente. Então, tudo isso que está relacionado à qualidade de energia, quando você tem esse tipo de baixa qualidade de energia, né, a gente tem, consequentemente, uma aceleração da degradação dos motores, do conjunto de bobinas, das espiras, tudo aquilo que a gente falou, né, no slide anterior. Então, esse é um tipo de grupo de agente causador de falhas, de causa raiz, né, que a gente precisa acompanhar isso. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que não basta ter uma ferramenta para fazer o diagnóstico de falha, mas sim também tentar identificar o que está provocando essa falha, né? Porque não adianta você gerar a recomendação de reparo, mandar para uma oficina própria ou terceira, fazer o reparo, o rebobinamento, o rejuvenescimento que seja, e colocar o motor de volta para rodar sem ter um plano de ação para atuar em cima da causa raiz, porque vai acontecer de falhar novamente em um curto espaço de tempo, né? Então, por isso é importante a gente conhecer as causas. Depois, um outro grupo, o operacional, também é muito comum da gente vivenciar situações que envolvem a parte operacional que provocam, né, as queimas de motores de forma prematura. Então, aí a gente está falando de partidas e paradas em curto espaço de tempo, onde você tem motores que não foram projetados para isso. Então, aí utiliza esses ciclos recorrentes de partidas, onde a gente trabalha com uma carga mais alta na partida, um estresse elétrico maior. Então, isso provoca uma degradação acelerada. Motores subdimensionados para a carga que ele aciona, que ele trabalha, né? Então, você também vai ter um estresse elétrico absurdo nesse circuito, nesse bobinado, que vai provocar uma degradação do material. Os desgastes mecânicos também são agentes causadores, né? Desalinhamentos excessivos, desbalanceamentos, né?
problemas de rolamento que podem provocar travamento de eixo, né? Tudo isso que a gente está careca de saber que pode acontecer na área por problemas mecânicos. Um tipo de falha que é muito comum, tá? Isso a gente vivencia demais. Inclusive, eu estudo, um dos cases que eu vou apresentar para você está muito relacionado a esse tipo de situação. E eu tenho certeza que todo mundo aí que trabalha na indústria, que está participando, já deve ter vivenciado esse tipo de comportamento, que é a lubrificação excessiva, né? O que acontece isso na maioria das vezes é durante, né, o plano de lubrificação, o lubrificador vai aplicar a graxa nos mancais e aí devido a uma obstrução no ladrão, na saída do excesso, ou um ressecamento, né, um entupimento, ou até às vezes excesso, pode fazer com que a graxa ela pegue o caminho com menor resistência, né, e vá diretamente para o conjunto de bobinas, na parte do estator. Então ele passa para dentro do motor e aí contamina todo o conjunto de bobinas. Isso é uma situação muito comum, a gente vivencia demais isso no nosso dia a dia, e é um ponto importante a ter atenção aí, tá? Trabalhar bastante aí em cima disso para corrigir esse erro de processo na lubrificação. Tem uma série de soluções que trazem benefício para isso, por exemplo, a lubrificação automática, né? Ou uma implantação de um processo de lubrificação consultivo, onde você vai fazer um acompanhamento trabalhando, né, com medições e tudo mais, tá? Mas claro, uma técnica de MCA, por exemplo, consegue acompanhar a presença de contaminações que podem ser geradas por lubrificação. Então a gente consegue ter esse diagnóstico também. Outro grupo que a gente cita aqui, o terceiro grupo, ambiente, aí envolve a questão de umidade, temperatura, contaminantes do processo produtivo. Isso está muito relacionado ao ambiente, de fato, que esse motor está instalado. Eu já vivenciei, inclusive recentemente, fui a um cliente que estava questionando aí uma baixa solação de um motor com base no relatório que a gente fez. E ao chegar lá, a gente identificou que em cima de um motor existia uma queda de água, de um excesso de uma etapa do processo produtivo que caía exatamente em cima do motor. Então, assim, uma coisa inadmissível. Vou mostrar também alguns vídeos e exemplos de situações como essa, onde a gente já vivenciou em uma planta, né, na verdade, uma usina, e durante o período de entre-safra, né, que acontecem as manutenções e as intervenções em área, uma delas é a limpeza da área. Então, o pessoal vem com mangueiras de hidrante de água, compressão absurda, jogando água no pátio, jogando água nos motores. Né? Isso aí a gente sabe que não pode acontecer. Né? Os motores não foram projetados para trabalhar com água em cima dele. Não foram projetados para serem lavados com água. Então isso é um problema que também acontece com muita frequência. E um último grupo aqui que eu também chamo a atenção, todos eles são importantíssimos, mas a montagem tem uma característica de estar envolvido a um processo que não se tem muita atenção, né? A parte de comissionamento, onde você vai remover o motor do almoxarifado, o transporte dele até a área, ou o transporte da oficina de reparo até o almoxarifado. Os motores não podem sofrer impactos, eles não podem cair de uma prateleira, eles não podem cair de uma empilhadeira, né? Isso acontece muito, eu já vi em alguns casos, estando no cliente e vendo acontecer na minha frente, né? Num tombo simples pode tirar aí de centro, né, o núcleo do estator, porque ele é constituído por várias chapas muito finas, então você pode, né, provocar aí uma excentricidade nesse conjunto, então isso é muito importante. A manutenção e reparo dos componentes também tem que ser bem executada, seguindo procedimentos apropriados para isso, na hora de remover um pacote de bobinas, na hora de remover o núcleo do estator de dentro da carcaça, né? Então tudo isso é importante vocês acompanharem, tá? Existem procedimentos próprios para isso. Beleza? Vamos dar sequência então. A gente falou um pouquinho das falhas e das causas, né? E agora eu entro de fato no conceito da técnica. Como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre ela de forma bem rápida, não vou gastar muito tempo nesses slides aqui, porque a gente já tem outros webinars que falam sobre isso, inclusive gravados e salvos no YouTube. Tá? Quem tiver dúvidas sobre os parâmetros, o conceito, a gente pode chegar lá, pode entrar lá e acessar e visualizar o webinar que fala exatamente do conceito da técnica. Bom, a gente já fala isso, né, que o conceito ela foi construído com base no circuito equivalente, onde existem vários parâmetros e componentes. A técnica em si, ela mede justamente esses componentes, tá? Trazendo com que a gente consiga identificar mudanças de comportamento.
Então, por exemplo, uma contaminação ela provoca uma mudança no dielétrico, que vai alterar consequentemente na capacitância do circuito, que vai alterar também na indutância, né? Então, essas situações trazem com que a gente consiga, através da técnica, medir esses parâmetros e saber qual é o comportamento deles, fazendo um método de comparação. Essa comparação pode ser ao longo do tempo ou entre circuitos idênticos, né? Então, é por isso que a gente consegue ser muito preciso no diagnóstico. A técnica em si, ela aplica testes de baixa tensão, então é uma técnica não destrutiva, tá? Ela vai estar aplicando aí uma tensão para você fazer as medições de uma série de parâmetros que eu vou citar na sequência aqui. E aí, com base nessas informações, como eu disse lá no início, a gente vai conseguir separar, né, para cada um dos parâmetros qual é o componente que ele representa e qual é a informação que está medindo com base nas medições aí dos circuitos que você está executando o teste, tá? Onde se aplica a técnica? A técnica ela pode ser aplicada, como eu disse, em motores, todos os tipos de motores, motores síncronos, servomotores, motores de indução, né, motores de corrente contínua, alternado. Então, todo tipo de alternador e gerador também pode ser aplicado. Máquinas e ferramentas, né? Motores de máquinas e ferramentas, de tração, transformadores de controle, transmissão, distribuição. Ou seja, qualquer equipamento que tenha conjuntos de bobinas, como eu falei lá no início. Ok? Onde se aplica a técnica, né? Como que é realizada as medições? A gente vai chegar na parte prática com mais detalhes, mas aqui é só para vocês já entenderem os procedimentos. Bom, a leitura das medições ela é realizada no CCM, né, no painel de alimentação, a partir do CCM. Aí é sempre importante entender, né, falando da parte prática, fazer a desconexão dos terminais do inversor ou do painel, e aí a partir daí você vai conseguir fazer a medição do circuito completo pegando terminais, cabos, caixa de ligação e motor, ou transformador, ou gerador, né? Isso vai depender do que você está medindo. E nunca aplicar a medição diretamente no painel com ele conectado. Primeiro, porque você tem que evitar qualquer tipo de risco para o instrumento, mas também para os painéis, apesar de estar aplicando baixa tensão. E segundo, porque a gente também não quer ter uma interpretação equivocada das medições com base no que ele vai estar medindo ali dentro do painel, né? A parte eletrônica pode trazer um resultado de medição que vai provocar uma interpretação equivocada, tá? E um segundo ponto de medição é na caixa de ligação direto. Você pode ir lá na frente do circuito e medir diretamente o componente. É recomendado sempre fazer isso quando você, realizando uma medição do CCM, identifica uma falha. Então, se eu estou lá no painel, fiz uma medição, encontrei um problema, qualquer que seja ele, né, um parâmetro que indicou um princípio de falha, a gente tem que, de fato, ir lá na caixa de ligação e medir de lá para a gente ter a certeza de que a falha está no equipamento que a gente está medindo e não nos cabos, nos terminais, né? Porque uma contaminação que a gente identifica no circuito, ela pode estar até mesmo numa oxidação de um terminal, né? Então é importante a gente ter essa noção para não gerar uma condenação de forma equivocada, tá? Como eu citei lá no início, os tipos de falhas que a gente precisa identificar, né? Aqui eu volto a falar já usando a técnica como uma ferramenta para diagnosticar falhas. Então a gente vai pegar lá os 60% das falhas de espiras, a gente vai pegar os problemas de bobinas, vamos pegar também o problema de isolamento, nós vamos pegar, além disso, problemas entre fases, falhas nos cabos, problemas de mau contato nas conexões, excentricidades que possam existir no motor de indução, por exemplo, né, problemas de barras quebradas, bolhas na fundição do rotor de gaiola, né? Então tem uma série de falhas que a gente consegue identificar com a técnica, né, trazendo justamente uma cobertura ampla dos componentes e conseguindo cobrir aqueles percentuais lá de falha de 47% das falhas elétricas de uma forma total. Então a ideia nossa é justamente ter uma ferramenta que faça a medição de todos esses componentes e trazer uma tranquilidade no diagnóstico das falhas possíveis relacionadas a problemas elétricos no circuito, tá bom? Bom, os parâmetros que a técnica utiliza durante a medição são esses 10 parâmetros que estão aí na tela. Então a gente está falando aí de resistência ôhmica entre fases, entre circuitos, entre bobinas, impedância e indutância, o ângulo de fase, a relação corrente-frequência, capacitância, fator de dissipação, valor de teste estático, né, assinatura dinâmica de estator e rotor e resistência de isolamento, que é o que o megômetro faz. Tá?
Os 10 parâmetros, eles são parâmetros que você consegue medir, fazer comparativos, acompanhar tendências individuais, né? São parâmetros que trazem informações, como eu citei, de componentes específicos e falhas específicas, tá? Dentro desse material que eu vou compartilhar com vocês, eu tenho uma descrição, eu quis manter aqui, porque justamente a gente vai compartilhar, ele vai ter lá uma descrição e um conceito de cada um deles. Tá? Eu não vou perder meu tempo falando sobre cada um desses detalhes, porque, como eu disse, eu já apresentei isso. Mas para vocês entenderem na parte prática, né, olha só a riqueza de informações que a tecnologia traz. Durante uma medição de um equipamento, por exemplo, aqui nesse caso de um motor, assim que eu termino a minha medição, eu vou ter um resumo dos parâmetros medidos na tela do instrumento, trazendo para a gente já uma análise prévia de qual é a condição das medições desses parâmetros. Então, por exemplo, nesse caso aqui, foi um motor trifásico. Ele pegou a resistência ômica entre fases e fez um comparativo entre elas, dizendo que a medição está ok, ou seja, não existe um desvio em resistência que possa ser relacionado a uma falha. E essa tolerância, como a gente vai falar aí no próximo slide aí, mas também está no conceito da técnica nos outros webinars, eles se baseiam em tolerâncias de variação da norma. Existe uma norma específica para isso, a I3E, né, 1415, ela fala qual é a tolerância máxima para cada um desses parâmetros que a gente está vendo aí na tela. Então, eu peguei, né, a Altest, na verdade, colocou a norma dentro do instrumento, dizendo para você que as variações que ultrapassarem os valores da norma vão indicar para a gente uma falha, uma presença de falha, tá? Então aqui eu mostro, por exemplo, resistência ômica entre fases, é justamente para você pegar problemas de mau contato nas conexões. É um exemplo de imagem que eu vou mostrar justamente um caso de sucesso nesse motor em específico. Aqui fala da isolação, da impedância e da indutância, que são parâmetros que acompanham a condição do isolamento relacionada à presença de contaminantes e sobreaquecimento. Mais uma vez, eu repito, não vou falar com detalhes sobre esses slides, porque está na outra apresentação, tá? Para a gente não perder tempo e ir direto aos casos. Eu tenho dois parâmetros que são exclusivos para o desenvolvimento de curtos entre espiras, curtos entre bobinas ou entre fases. Né? Então, a gente tem o ângulo de fase e a corrente pela frequência, que são específicos para diagnosticar essa falha no caso prematuro, né? Ou seja, pegar ela na fase inicial e vir acompanhando ela ao longo do tempo. Embaixo aí vocês podem observar que cita a norma que é utilizada para justamente definir as tolerâncias, tá? É a norma que a gente utiliza para quase todos os parâmetros que estão na técnica. Depois a gente tem aí a capacitância, o fator de dissipação, que são parâmetros também voltados a diagnóstico de falhas relacionadas à contaminação do circuito e sobreaquecimento. O TVS, daqueles 9 parâmetros, é o único parâmetro que não está na norma, porque é um parâmetro patenteado pela Altest baseado no histórico de medições que eles têm desde quando eles iniciaram a tecnologia em 85. Então, eles têm bastante informação para criar um parâmetro específico deles. Para quem conhece um pouco de vibração, é um parâmetro similar ao global da vibração. O que quer dizer isso? É uma medição global. Você está levando em consideração todos os parâmetros que a gente citou antes dentro de um só. Então, ele vai servir como se fosse uma temperatura no corpo humano. Ela vai medir uma temperatura, ou o caso TVS, vai medir um valor e quando ele ultrapassar uma variação, um limite máximo, vai indicar para a gente que existe algo de anormal. É a mesma coisa a temperatura no nosso corpo. Passou de 37, opa, peraí, você está com uma febre. A gente não sabe o que é, mas sabe que tem uma condição anormal. Então, o TVS é um parâmetro global. É para você acompanhar a tendência e ele é utilizado no método de comparação dentro do instrumento, para você identificar que existe uma mudança de comportamento que pode ser um indício de falha. Todos os outros parâmetros também são tendenciáveis, tá? Só que esse é muito sensível a qualquer mudança do motor, porque às vezes você tem uma degradação completa do conjunto e não de um simples bobinado, e aí você não vai ter um diagnóstico conclusivo numa única medição. Aí vem o TVS e diz para você, olha, há um mês atrás o valor dele estava X, hoje está Y. Então esse motor, o conjunto todo está degradando. Está apresentando uma condição anormal e tem algo acontecendo aí. Uma contaminação, uma umidade, um excessivo
por exemplo, uma condição operacional de partidas e paradas em curto espaço de tempo, né? Está degradando por um problema de qualidade de energia, ok? Então, o TVS é um global que traz bastante informação para a gente. Existe também o teste dinâmico de rotores de indução. Não é dinâmico, não leva em consideração o teste com ele operação rodando, tá? Todas as testes que a gente faz com o MCA, como eu expliquei no outro webinar, são testes que a gente faz com equipamento fora de operação, desenergizado, ok? Então, esse teste é exclusivo para você identificar excentricidades, problemas de gaiola, por exemplo, barras quebradas, trincadas, excentricidades, como eu citei, torção de carcaça, né? Essa é a ideia desse ensaio, aqui mostrando ele com um pouco mais de detalhe. Eu estou passando um pouco mais rápido os parâmetros, mais uma vez eu repito, porque isso está numa apresentação completa do conceito. O foco nosso é prática. Tá? Então, estou dando um passo mais rápido aqui para vocês entenderem isso. Então, aqui mostra uma senoide mostrando o comportamento do rotor durante o giro que você faz, né, no levantamento de informações para verificar a condição do rotor de gaiola de esquilo. Ele traz a condição de você interpretar se é um rotor em boas condições, se é um rotor com barras quebradas, se é uma excentricidade estática ou dinâmica, né, se existe um desbalanceamento entre bobinados, e aí mostra um valor de senoide distorcido igual esse gráfico do meio, ok? E por último, a resistência de isolação, né, que é o que o megômetro faz, onde você vai verificar a condição do bobinado em relação à isolação bobinado-carcaça. Se existe alguma fuga ali gerada por um contaminante, por um contato, e assim, que a gente avalia a parte de isolamento. Ela também se baseia numa norma, na I3E43, e aí a gente tem justamente essa norma dentro do algoritmo do instrumento e do software, que vai possibilitar o acompanhamento, geração de relatórios, diagnósticos de falhas. Exemplos também aqui de parâmetros e tolerâncias, quando ele traz na tela dele o ok, o alerta, o ruim, é justamente esses valores que ele vai acompanhar, por exemplo, naquele caso lá, resistência. A resistência não pode variar entre circuitos idênticos mais do que 3%. Entre 3 e 5 já é um alerta, né? E acima de 5, uma condição ruim, mostrando para você que existe um mau contato, uma resistência alta em algum dos pontos relacionado a um mau contato, tá? Então, é justamente em cima disso que a gente trabalha, né? Dentro do instrumento eu tenho esse recurso, essa análise automática, e no software ele vem trazendo as informações com mais detalhe, envolvendo uma análise mais precisa, de forma bem automatizada. Bom, aqui eu já falei do local de medição, eu volto a falar do procedimento, né? Que aí é entrar na parte prática. Dentro das etapas de teste, a gente sempre orienta como procedimento de medição, antes de usar a ferramenta, verificar a presença de tensão no circuito, primeiro, para a segurança do operador, e segundo, para a segurança do instrumento também, porque é um instrumento desenvolvido para fazer testes em equipamentos fora de operação, desenergizado. Existe uma técnica para aplicar com circuito energizado, que é o ESA, também tem o webinar aí salvo no nosso canal falando sobre ela. Segunda etapa do procedimento de medição, inspecionar as pontas de prova e os terminais contra oxidações ou contaminações. Como eu citei, às vezes a própria ponta de prova está com uma sujeira interna que vai provocar uma interpretação equivocada do circuito. Então você sempre tem que tomar esse cuidado no procedimento de verificar todos os componentes que você está medindo. Às vezes o pessoal usa na maleta sempre um limpa-contato, uma escova, uma lixa, para tirar qualquer tipo de oxidação ou contaminante que esteja ali onde você vai conectar os alicates, né, as pontas de prova. Uma terceira etapa, que faz parte do teste, é você verificar se o ponto onde você está conectando o terra, né, ou a carcaça do circuito, ou terra do conjunto de painéis ali, se é um ponto de fato que você pegando outra extremidade, outro ponto dessa carcaça, não vai existir nenhuma resistência naquele local. Por exemplo, pegando um parafuso com tinta ou um parafuso frouxo, né? Isso pode provocar uma resistência que vai alterar o valor real de medição entre bobinado e a carcaça ou terra, que não é a realidade. Então é sempre bom você verificar se o ponto onde você está conectando terra de medição seja um ponto bom, um ponto sem resistência, um ponto comum de todo terra, toda a carcaça do circuito, tá? E já entrando na etapa de teste, uma quarta etapa, né, o procedimento de sequência que você deve fazer durante as medições, é realizar as medições da seguinte forma. Se você realizou a primeira medição
e o comportamento foi ok, os resultados estão esperados dentro do que você já tem de histórico, ou se de fato é uma primeira medição, mas trouxe um resultado bom, ou seja, nenhum indício de falha, excelente. Você pode encerrar por ali sua medição e seguir para o próximo motor, para o próximo transformador, gerador, próximo equipamento a ser medido. Se você encontrar uma falha, aí você vai pensar sempre no seguinte aspecto. Primeiro, onde eu estou medindo? Se eu estou medindo do CCM, eu vou ter que confirmar essa falha lá no motor. Mas antes de eu sair da sala de painéis e ir para o motor, eu vou repetir a medição para ver se de fato existe uma repetibilidade dos resultados apresentados. Por quê? Às vezes, na hora de você conectar uma das pontas de prova, você conectou pegando a beirada do isolamento do cabo, né, a parte lá de isolante do cabo, e aí provocou uma interpretação equivocada do resultado. Então é sempre bom você verificar muito bem onde você está conectando as pontas de prova para ter certeza que está medindo o circuito, né? E aí sempre repetir a medição quando encontrar falhas. Encontrei a falha, repetiu e apresentou a mesma falha com as mesmas variações, excelente. Então existe de fato uma falha. Se eu estiver no CCM, eu vou lá no motor e meço lá para identificar se o problema está lá na caixa de ligação mesmo, se está no motor ou se é oriunda dos cabos, porque também existe falha nos cabos, tá? Então elas podem ser interpretadas como uma falha de contaminação, de baixa isolação, de curtos, como seria medindo só o motor, ok? Então é importante vocês terem essa noção. Essas são as 4 etapas de execução de um teste, tá? Não é nada mais complexo do que isso, é simples assim. E aí quando você encerra essas medições, você passa a ter ali na sua tela um pré-diagnóstico, você consegue acompanhar e comparar no próprio instrumento 2 medições, e no software você tem a tendência completa de quantas medições forem, um relatório completo, né? Traz bastante informação, tá? Os casos práticos eu trouxe para a gente 4. Eu tenho outros para mostrar, mas não vai dar tempo, né? Teria outro, então a gente precisaria de mais tempo para isso, mas eu posso compartilhar quem precisar, tá? Inclusive eu recebi um vídeo agora antes da gente entrar pro webinar mostrando um exemplo de uma medição. Eu vou tentar mostrar ele para vocês aqui na tela, mas vamos lá, vamos dar sequência para a gente conseguir apresentar os 4 para vocês antes do meio-dia. E se der um tempinho, eu mostro um vídeo de um dos nossos funcionários que mandou para mim hoje. Então a gente tem um exemplo aí de uma medição bem quente aí, né? Aconteceu recente agora. Tá? Então o primeiro aí que a gente vai mostrar é uma medição do motor de indução, né, com 800 kW. Um segundo, um diagnóstico focado em perda de eficiência, e aí vai estar muito relacionado à eficiência energética, né, o desperdício de energia, a gente preocupa muito com isso hoje. Um terceiro exemplo, medição em circuitos de corrente contínua. E uma quarta medição é um motor de indução também de 480 kW. Eu coloquei 2 aqui porque do mesmo tipo de motor, porque são casos distintos que trouxeram um ganho muito interessante para o cliente onde a gente aplicou a técnica, né? Ou seja, a gente conseguiu evitar uma quebra, uma queima e trouxe aí uma economia considerável para eles. Bom, primeiro caso é o motor do exaustor M581. O cliente, a gente não tem autorização para divulgar todos, vocês sabem muito bem disso, né? Nesse caso aqui, a gente tinha uma autorização na época para divulgar, mas infelizmente, por mudanças internas dele, eles pediram para não divulgar o nome, tá? Eu só posso falar qual é o tipo de indústria. É uma indústria de MDF, né? Uma indústria que trabalha com a parte de madeiras, né? E compensados, na verdade, tá? E eles estavam com um problema nesse motor, um aquecimento. E existia uma proteção com um PT100, um sensor de temperatura que estava atuando, né, e parando o processo de produção por temperatura. Foram feitas várias inspeções mecânicas, não se identificou nada relacionado a problema mecânico, e na termografia eles conseguiam pegar de fato um aquecimento anormal, né, desse motor. Então a gente foi lá e aplicou o MCA. Nós fizemos uma primeira medição. Aqui vocês vão ver medições distintas, né? Esses prints de telas aqui são de equipamentos distintos. O MCA ele tem 4 instrumentos. Na outro webinar a gente apresentou todos eles, mas vai ter uma diferença de um caso para o outro, porque justamente é o instrumento que o cliente estava usando, né? Cada um adquire o que tem de acordo com a demanda de aplicações da planta dele.
Então, nesse caso aqui, eles usaram um instrumento chamado Altest Pro 4, uma versão até que nem existe mais no mercado, ela foi substituída. E lá nessa medição, ele identificou um indicativo amarelo, né, que é um alerta para o valor de impedância, e vermelho para o ângulo de fase. No conceito da técnica, fala aqui para a gente que o ângulo de fase está muito relacionado ao problema de curtos prematuros, né? O desenvolvimento de curto inicial. E a tolerância aqui, ó, é até 1 grau aceitável, acima de 1 grau, entre 1 e 2, alerta, e acima de 2, ruim. Então, por isso que ele ficou vermelho. Também existe uma diferença de resistência considerável. Tá? Aqui, nesse caso, aqui a gente está dando um foco maior na impedância e no ângulo de fase, porque justamente foram onde a gente conseguiu trabalhar uma correção e trouxe bastante resultado, vocês vão ver na sequência aí. Tá? E a impedância aqui, ela traz, né, uma condição que, ó, até como está citando aqui, as alterações de impedância de modo a não seguir a indutância são tipicamente geradas por alteração no sistema de isolamento, que é um grande dielétrico, né? Trazendo para a gente indicação de contaminação e degradação do material isolante. Então, foi essa a medição que a gente fez no primeiro contato com o motor. A gente fez no CCM e fez na caixa de ligação, interpretando as mesmas condições. Então, ou seja, não era problema de cabo e não era problema de erro de procedimento. De fato, uma falha presente no circuito. E aí, quais são os possíveis agentes causadores para diagnosticar aquele tipo de falha? A contaminação por umidade, pó, vapor, gás e ou agente químico. Nesse caso em específico, era excesso de lubrificação, ou seja, presença de lubrificante dentro do bobinado, né? Os problemas de curto entre espiras, os arcos elétricos são agentes causadores desse tipo de falha, isolação, degradação por atrito e vibração, falha própria do sistema de isolamento, né? De enrolamento, que podem provocar também desenvolvimento de curtos, uma trinca do verniz ali que pode provocar uma fuga entre uma espira e outra, né? Esse é um tipo de agente causador. E aí a gente mandou fazer uma inspeção visual, né? A gente pediu para fazer uma inspeção visual, na verdade, porque eles já tinham uma oficina própria. Então, levaram o motor para lá. Na hora de abrir o motor, de cara, a gente já pegou uma característica de degradação do material isolante com ressecamento do verniz. Né? Você consegue ver aqui, ó, algumas manchas de carbonização por aquecimento, né? E o ressecamento dele, vitrificando, quebrando, né? Você consegue pegar o verniz e puxar ele vai lascar, ele vai quebrar. Então, isso já é um comportamento que a gente consegue identificar numa inspeção visual muito simples. Além disso, a gente identificou, né, um excesso de contaminante, estava até alojado no fundo aqui. A graxa, por uma temperatura elevada, ela estava bem líquida, assim, com uma viscosidade bem baixa, né? Nas conexões também, bastante lubrificante interno aqui, ó. Isso aqui estava completamente cheio de graxa, tá? Por isso que a gente identificou lá no início aquele problema de desbalanceamento de resistência ômica entre fases, estava justamente aqui dentro, né, as conexões. E aí o que foi feito? A gente criou uma recomendação, porque era um motor que não tinha motor reserva, tá? Eles não tinham motor reserva e não podiam ficar muito tempo com o processo de produção parado. Então, para fazer um paliativo ali e resolver o problema, como era uma fase inicial, a gente recomendou fazer um rejuvenescimento, né? E aí, após o rejuvenescimento, olha só o comportamento das medições. Deixa eu voltar lá antes e depois. Olha só, o ângulo de fase estava dando 5, a impedância 28,57 ali em amarelo. E a resistência 114. Aqui já reduziu para 60. A gente não conseguiu eliminar internamente o problema de conexão. Né? É um valor muito alto. De fato, pode gerar um problema assim grave, mas como eles precisavam rodar, não teve como, né, resolver esse problema de fato ali naquele momento. Aí talvez seria um rebobinamento completo mesmo. A impedância já apresentou um equilíbrio, trazendo uma condição verde, ou seja, ideal de trabalho. E o ângulo de fase, ele reduziu. A gente sabe que um rejuvenescimento não resolve, assim, com 100% de eficácia, um problema de curto. Né? Normalmente o curto entre espiras no estágio inicial, ele vai, né, você vai conseguir acompanhar uma evolução dele a ponto de chegar ao momento que ele vai queimar.
né? Ele vai abrir a bobina, ele vai torrar aquela bobina por completo ali, vai abrir a bobina e ele vai queimar, né? Só que como a gente conseguiu agir numa forma prematura, numa fase bem inicial, o rejuvenescimento ele trouxe uma melhora significativa. E aí a partir daí a gente continua acompanhando, né? A gente continua acompanhando aí esse valor e ele não teve uma evolução considerável. Esse motor rodou bastante tempo sem ter que fazer o rebobinamento dele, só com o rejuvenescimento, tá? E aí aqui vocês conseguem ver a tendência, olha só, antes do rejuvenescimento e depois, a mudança de comportamento dos valores. Claro que não está tão bonito assim o gráfico, porque foram poucas medições, mas você consegue ver uma linha mais completa à medida que você vai alimentando de histórico, né, desse equipamento medido. E aqui mostra para a gente um pouco do que a gente conseguiu trazer, né, de economia para esse cliente, criando dois cenários. Uma situação onde iremos considerar nessa tabela sem o trabalho de manutenção preditiva, ou seja, sem a realização do teste de MCA, com o motor reserva na condição de queima, né, ou seja, não fizemos um diagnóstico, esse motor continuou rodando do jeito que ele estava e queimou. Então, o que isso gerou de custo para o cliente? Tá? Com um motor reserva. Então, ele gerou para eles um custo de perda de produção, mais o custo do serviço de rebobinamento, né? Aí envolve outros custos também de locação de MOOC, HH, mobilização, tudo mais, gerando aí um total de R$249 mil, ok? Aqui eu coloquei em observação, não estamos incluindo os custos de se ter um motor reserva, o custo do motor, tá? Só considerando que existe ele, então eu conseguiria reduzir o tempo de hora aqui, tá parado, beleza? Só por isso, só por esse objetivo. Uma situação 2, que era justamente lá o que eu comentei, que aí é... Ah, desculpa, aqui ficou errado, tá, pessoal? É inverso isso aqui. É com o trabalho de manutenção preditiva e sem o reserva. Vou corrigir isso antes de compartilhar com vocês, tá? Ficou faltando colar aqui, de fato, o valor exato, porque tanto é que os dois ficaram a mesma coisa. A diferença aqui foi que a gente resolveu reduzir o custo do rebobinamento para rejuvenescimento. Até no próximo slide fala desse valor. Tá vendo? Ó, 219 para 249. Então, ou seja, a gente conseguiu reduzir o custo da intervenção, né, da manutenção que foi realizada nele. Um custo de R$30 mil, beleza. Ah, não é tão grande assim. Tudo bem, mas quantos motores desse porte você tem na sua planta? Né? Então a gente colocou aqui para simular 10 motores, R$300 mil. Simplesmente fazendo um rejuvenescimento. Isso considerando sempre com motor reserva. Se não tivesse, imagina o tempo de horas paradas, né, para você fazer todo esse trabalho e voltar o motor. Então o prejuízo sairia muito maior. Tá? O que a gente tenta trazer para vocês é justamente isso aí, é uma noção de que, tendo o diagnóstico prematuro, o custo de reparo vai reduzir. Você vai conseguir fazer uma intervenção com menor custo, você vai conseguir mandar os motores para uma oficina de reparo, seja ela terceira ou própria, com o diagnóstico do que foi encontrado, né, com o tipo de falha que você identificou, e às vezes não tem a necessidade de fazer um rebobinamento completo. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente manda os motores numa parada para fazer um trabalho de troca de rolamentos, e aí já vem um relatório falando que o motor foi rebobinado e tal. Às vezes não precisa, então você não vai ter esse custo mais. E claro, também na hora de retornar, fazer um diagnóstico para ver se foi feito o reparo corretamente. Importante a gente ter essa noção também. Bom, um outro exemplo aqui é o diagnóstico de perda de eficiência, né? Esse caso aqui é um motor que apresentou uma contaminação, como a gente já tinha visto no caso anterior também, um motor de indução. E aí, usando uma outra técnica, que é o ESA, que mede a eficiência real de trabalho, a gente viu que ele estava trabalhando com uma eficiência de 76%. Essa perda de eficiência, né, onde a nominal seria 92, representou 16% de perda de eficiência. Isso, se você converter no quilowatt-hora, ele gera aí uma perda em quilowatt-hora de 5,46 kW. E no final, se você converter em reais, representaria aí R$11 mil por ano. Porém, nós estamos falando de um motor de 40 HP, né? Com uma simples contaminação, gerou esse desperdício anual de R$11 mil.
Então, coloca aí na escala de motores que você tem na sua planta, aí 200, 300, 400 motores. Olha aí o que você está perdendo em dinheiro simplesmente por não ter uma eficiência ideal de trabalho desses motores por contaminações, desalinhamento, desbalanceamento, por problemas de mau contato. Tá? Então é importante também a gente ter a ferramenta para justamente acompanhar isso. Aqui eu já falo em medições de circuitos DC, corrente contínua. Nesse caso aí é um alternador síncrono, né, um GPA 450 de embarcações, com uma potência de 1.100 kW, rotação de 1.800 RPM, tensão de 690 volts e corrente de 1.151 A. Aqui eu mostrei 3 medições ao longo do tempo. Então vocês conseguem perceber aqui em medindo aqui o circuito do rotor, ele apresentou alguns valores aqui com indício de uma isolação não ideal, tá, em estado de alerta. E aí os valores de impedância entre as medições, você consegue ver um comportamento aqui de mudança, mas, por exemplo, um valor que a gente sabe que eu já citei, ângulo de fase, não pode variar mais do que 1 grau, entre 1 e 2 é aceitável. Então, se você pegar 79 para 80.2, está dando 1.2, né? Está dentro do alerta ali, na fase inicial. O I/F não pode variar nada, mas manteve equilibrado, tá vendo? A diferença de 0,1%. 0,1, exatamente, por cento. Então está dentro do aceitável também. O único indicativo para a gente aqui foi uma baixa isolação, não tão ruim, mas em estágio da inicial de atenção. Aqui na segunda vez que a gente mediu esse mesmo circuito, ele já reduziu mais ainda. E olha o percentual de contaminação, como é que aumentou. Foi de 4,96 para 5,63, mudando aí a redução, reduzindo a capacitância do circuito. Nesse momento aqui, a gente criou uma recomendação, né, de remoção de contaminantes, porque a gente percebeu que era por ser embarcação, né, e estava totalmente limpo na inspeção, então era só uma presença de umidade. Então eles colocaram ele na estufa, fizeram uma limpeza dele, e ele já mudou consideravelmente o comportamento dele. O isolamento já passou para casa de giga, né? Os valores de resistência, né, reduziram, a impedância teve uma redução considerável também, valores de indutância mudaram bastante também, tá? O ângulo de fase trouxe um valor totalmente diferente do que ele apresentava antes. Se não me engano, esse também passou por um rejuvenescimento, tá? Mudou também o I/F, a contaminação reduziu consideravelmente, então ela já foi praticamente eliminada, né? Tá? Então, só para vocês entenderem que uma corrente alternada, trifase, por exemplo, você compara uma medição com outra e você tem um diagnóstico ali naquele momento. Ou também pode ser com base no histórico. Já a corrente contínua, quando eu tenho circuitos distintos, né, mas eu tenho, por exemplo, rotor, circuito de rotor é idêntico ao de outro rotor, outro gerador que está próximo da outro circuito igual, você pode comparar com um ao outro, ou também acompanhar o histórico dele, para mudar, para identificar essas mudanças de comportamento. Tá bom? Bom, aqui, o último, né, que é a medição no motor de indução, também de 480 kW, né, um motor grande também, não tão pequeno. A gente pegou um problema de resistência, né, uma variação de resistência, onde você consegue ver os valores aqui, ó, 9,3 miliohms, 10,73 e 11,47. E um indicativo de contaminação aqui também. Pedimos também a inspeção, a revisão na caixa de ligação para fazer a medição lá. E aí, quando abrimos a caixa, a gente já identificou uma coloração diferente aqui, né, para a fase 2 aqui, ó. Vocês conseguem ver justamente uma oxidação, né, uma característica muito comum de aquecimentos, né, por mau contato. Na parte interna lá, após a limpeza da caixa de ligação para visualizar melhor os componentes, a gente identificou, né, um sobreaquecimento aqui e mau contato nas conexões justamente nessas extremidades aqui. E é isso de frente para a gente, né, na caixa de ligação, só olhando de lado. Depois a gente pediu para remover isso e verificar atrás. Olha como é que estava atrás. Estava derretendo o cabo. O cabo aqui, a parte de isolamento do cabo estava derretendo já. Então, o que foi feito? Foi feito justamente o reparo dessas conexões, melhorando o contato, né, removendo esse mau contato presente. E aí a gente evitou a queima desse motor, né? Então aqui, ó,
uma outra conclusão analisando o custo envolvido, né? Considerando 24 horas de parada, se tiver um motor disponível, temos abaixo os valores aproximados. Custo da hora parada R$60 mil, custo de revisão do motor R$50 mil. Resultado, 60 mil vezes 24 dá 1.440.000 e o custo de revisão do motor 50 mil. A perda evitada no total aí a gente pode considerar que foi de 1.490, fazendo simplesmente o reparo dessas conexões. Então esse caso aqui mostra aí o valor absurdo que a gente conseguiu trazer de economia para o cliente, né? Bom, pessoal, esses foram os 4 casos que eu queria apresentar para vocês. Bom, sobrou aqui 2 minutos, eu não vou conseguir responder as perguntas agora, mas como eu disse, a gente vai responder depois. Eu vou aproveitar e mostrar o vídeo que eu recebi agora há pouco aqui, né, do nosso colaborador. Ele trouxe aqui um exemplo de medição. Então, olha só, na tela do instrumento, ele tem aqui, ó, os valores medidos. Então, deu uma baixa isolação, tá vendo? Isolamento ruim, um alerta para mau contato nas conexões aqui também. É isso na tela do próprio instrumento, assim que ele encerrou a medição. Opa! Então, aqui deu o valor de isolamento, quando ele acessa ele lá, tá dando 2,92 mega, tá vendo? Ó? Por isso que ele está indicando para a gente um alerta. E aqui o vídeo mostrando quando ele foi fazer a verificação na caixa de ligação do motor. Olha só a condição. Vejam a quantidade de água dentro da caixa de ligação. O cara está removendo o silicone ali do isolamento. E olha a quantidade de água que sai de dentro da caixa de ligação do motor. Olha isso. Impressionante, né? E vejam que a identificação foi feita na medição pelo CCM, ele foi comprovar na caixa de ligação e ao pedir para abrir, ele já identificou esse cenário, esse comportamento aí. Bom, pessoal, é isso, tá? Esse foi o nosso webinar de hoje, terminamos aí meio-dia em ponto. Eu vou entrar em contato com todos vocês, vou compartilhar esse material, vou só corrigir aquela situação 2 lá no case de sucesso 1 e vou mandar para vocês, respondendo as dúvidas que tiverem, respondendo a todos vocês aí. Se quiserem entrar em contato conosco também, no meu e-mail vai ter assinatura, vocês também têm acesso aos canais nossos de comunicação aí para a gente poder compartilhar para vocês bastante experiência aí. Obrigado aí pela participação de todos e até a próxima.